Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre coroutines. Então, nos últimos anos, a popularidade das coroutines cresceu bastante. Muitas vezes com nomes diferentes, elas foram adotadas por linguagens como JavaScript, C Sharp, Python, Ruby e Go. No caso do Kotlin, ela foi adicionada inicialmente como uma funcionalidade experimental na versão 1.1 e desde então, desenvolvedores Android já começaram a utilizar essa funcionalidade. Mais recentemente, ela se tornou uma funcionalidade estável na versão 1.3 do Kotlin. Apesar disso, esse conceito de coroutines é algo bem antigo e a primeira linguagem a explorar esse conceito foi o Simula, em 1967. Então veja que não é nenhuma novidade essa funcionalidade. Coroutines vem de coroutines separados, que nada mais é do que uma cooperação entre rotinas, ou você pode pensar como uma cooperação entre funções. Então, nesse caso, você pode olhar para esse exemplo onde eu tenho uma thread e essas funções elas vão alternando sua execução dentro de uma mesma thread. Então, elas vão cooperando uma com as outras até que todas completem o seu trabalho. Em Kotlin, coroutinas são construídas por meio de funções comuns que normalmente têm duas operações, que é de call, que é a operação que é chamada quando você chama uma função, e o return, que é a operação que é chamada quando a função termina a execução. Só que no Kotlin, as coroutines adicionam mais duas operações a essas funções. A função de suspend, que é a função que pausa a execução da coroutine e quando essa pausa acontece, ela salva o estado atual da coroutine ou da função, e a função de resume, que quando ela é executada, ela continua, ela sai do estado de suspende e continua a execução, restaurando o estado anterior. Então a gente pode pensar aqui, nesse caso, tem uma função suspende e quando ela é executada, ela entrou aqui no suspende, vai chamar outra função get, que vai executar, uma hora ela vai para o suspende também, elas vão ser executadas sem bloquear a thread principal, então nesse caso aqui no dispatch de I/O, na thread de I/O, e uma hora que elas terminarem, executar resume, ele vai ser chamado das duas e aí ele volta para a linha de execução normal do programa. A gente vai ver isso com mais calma mais à frente. Então, é importante perceber que coroutines não substituem o uso de threads. Na verdade, elas vão ser executadas nas threads, mas você, como desenvolvedor, não vai precisar criar uma thread, gerenciar a vida da thread. Então, as threads, nesse caso, vão ficar sendo gerenciadas pelo sistema operacional e você vai gerenciar as coroutinas. Você, como usuário, como desenvolvedor, vai gerenciar as coroutinas. E como vantagem, nós temos uma melhor performance de multitasking, já que ela permite você executar várias atividades sem bloquear a thread. Então, você usa melhor o recurso da thread, que é um recurso caro. Lhe dá uma melhor legibilidade de código, já que você consegue escrever um código que é assíncrono, porém que é escrito no formato síncrono. E vamos para um exemplo aqui. Aqui eu tenho um código que cria o formatador de data e pego o horário atual ali nas primeiras linhas. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas palavras-chave, não só palavras-chave, mas algumas palavras do contexto de coroutines. A gente vai explicar depois elas com mais calma. Então, inicialmente tem uma palavra-chave suspend, que marca uma função para ela ser uma suspend function, que quer dizer uma função que pode ser pausada e resumida. Temos aqui também esse builder, que a gente vai ver o que é, o run blocking, que é um builder de coroutinas. Aqui dentro eu tenho dois launchers de corotina, que no caso é o async, e duas chamadas await. O que é que esse código faz? Esse código que está dentro do run blocking, ele vai ser executado. Ele vai bloquear a thread até que esse bloco funcione. Então, normalmente não é uma coisa que você faz sempre, porque justamente você não quer bloquear a thread, mas nesse caso ele vai fazer a thread ficar presa até que esse bloco funcione.
No primeiro async, ele vai chamar a minha função getValue assincronamente. Em paralelo, ele vai executar também a segunda chamada async. Então, vão ser duas chamadas que vão acontecer em paralelo. E no await é onde ele fala para esperar o resultado. Então, essa linha print alien, ele só vai ser executado quando as duas execuções em paralelo terminarem, que aí ele vai recuperar o valor. Então, um possível log aqui seria isso. Ele entraria primeiro na primeira execução do get, depois em paralelo na segunda execução e depois ele sairia das duas, independente da ordem, pode mudar, e só imprimiria ali embaixo 1 e 2. Então esse código ele não é executado de forma sequencial, apesar da escrita estar num formato bem próximo do sequencial. Então, assim, para entender coroutinas, nós vamos precisar entender algumas palavras-chave, alguns conceitos importantes, começando com o suspend, o coroutine scope, coroutine builders, job e os dispatchers. Então vamos falar da palavra-chave suspend, que indica que uma função pode ser pausada e resumida ou retomada. Então, ao marcar uma função com essa palavra-chave, você pode utilizá-la para executar uma tarefa longa e até mesmo esperar pelo resultado dessa tarefa sem causar um bloqueio na thread onde a tarefa está sendo executada ou onde a função está sendo executada. O que é importante você perceber aqui é que funções marcadas com suspend, elas só podem ser executadas em uma coroutine. E caso você tenha uma função que chama uma suspend function, essa função que engloba a chamada suspend function também tem que ser marcada como suspend. Esse é um exemplo simples, basta você adicionar a palavra-chave suspend antes da palavra-chave fun e aí você continua a declarar a sua função como ou qualquer outra função em Kotlin. E aí nós chegamos ao coroutine scope, que é o escopo da corotina, e ele é responsável por manter o rastreio de qualquer corotina que é criada usando um builder, que a gente vai ver mais à frente, dentro desse escopo. Então, dentro de um escopo, eu posso ter várias coroutinas que foram iniciadas, e ele vai manter esse rastreio. A partir desse rastreio, ele consegue fornecer a habilidade de cancelar uma corotina a qualquer momento. Então, você tendo a referência dentro do coroutine scope, você pode cancelar uma corotina. E é importante salientar aqui que você sempre cria uma coroutine dentro de um escopo. Ela não pode ser iniciada sem um escopo. E outra característica desse escopo é que caso haja uma falha, que aqui é sinalizado por uma exceção, o escopo ele é notificado. Como a gente viu antes, esse nome, Coroutine Builders, eles são nada mais do que extension functions que são usados para criar e iniciar uma coroutine. Então são eles que fazem a ponte entre o mundo sem suspend function, ou vamos dizer, a programação que você faz no dia a dia sem coroutinas, e as coroutinas. Porque eles não, apesar de eles criarem uma corotina, eles não são suspend functions, então eles podem ser chamados em qualquer parte do código. E dentro do bloco do builder, lá você faz chamadas a suspend functions. E aqui a gente vai falar especificamente de três builders. O primeiro é o launch, que é o mais comum que você vai usar mais vezes no Android. É a maneira mais simples de criar uma cortina. Ele inicia uma cortina sem bloquear a thread atual, que é o que a gente mais quer. E retorna uma referência para essa cortina, um objeto que é do tipo job, que é uma referência para a cortina. Na maioria das vezes, esse cara é utilizado num cenário que a gente chama de fire and forget, onde você executa uma atividade, mas não precisa esperar pelo resultado. Então, esse é o cenário de fire and forget, que é o cenário mais comum. Por exemplo, você faz uma chamada, uma API REST, você não precisa esperar. Por quê? O que você vai implementar é que quando o resultado chegar, ele atualiza a tela. Então, a gente vai ver esse cenário na prática depois. E o formato é aqui, eu tenho um launch, vocês estão vendo aqui. Entre parênteses, eu posso passar um dispatcher, que a gente vai ver o que é mais à frente. E dentro tem o código da corotina. Um outro builder comum é o async.
E, diferentemente do launch, você usa o async para realizar uma operação em paralelo e recuperar o resultado dessa ação através da chamada função suspend await. Então, nesse caso, você não pode criar uma chamada async em funções que não são suspend, porque a função await é uma suspend function. E ela retorna um deferred do tipo T, e o T você informa, é justamente como se fosse uma promessa para o resultado futuro. É nesse deferred que vai estar armazenado o resultado da execução dessa corotina. Um cenário que ele é comum de se utilizar é quando você quer paralelizar tarefas. Como foi o primeiro exemplo, onde eu tinha o getValue paralelizado. Então, esse é um cenário onde você normalmente usa o async. Você precisa esperar o resultado para dar continuidade na execução. Aqui é um exemplo. Então, no caso, veja que a getUser está marcado como suspend, porque mesmo que o await esteja sendo chamado fora do bloco do async, como ele está sendo chamado fora do bloco do async e ele é uma suspend function, então o getUser tem que ser suspend function. E aqui igual, assim que eu estou passando um dispatch aqui, em vez de utilizar o dispatch padrão. Um terceiro builder é o running block. Esse a gente mostrou no primeiro exemplo. Esse, diferentemente dos outros, talvez não vai ser tão útil para a gente no Android, porque você garante que enquanto o código que vai vir dentro do Lambda for executado, a thread onde ele está sendo executado é bloqueada. Enquanto a corotina não terminar, a thread fica bloqueada. E essa corotina vai ser executada no contexto da thread que é chamado. Se você não, por exemplo, no caso do Android, se você não determinar, ele vai rodar na thread principal, que é a thread de UI, que é a thread responsável por desenhar a tela. E caso haja uma interrupção nessa thread, vai lançar uma interrupted exception. Então, aqui é um exemplo parecido com o que a gente viu. Então, aqui a ordem de impressão vai ser justamente do jeito que está aí: first statement, middle e depois o last statement. Por quê? Quando ele entrar nesse running block, ele vai bloquear a thread enquanto não acabar, ou seja, vai ter que passar 3 segundos para depois imprimir. Enquanto isso não terminar, a thread fica bloqueada. Então não pode imprimir, não pode ir para o print last statement antes de imprimir o middle. Seria diferente se eu estivesse usando um dos outros builders que a gente mostrou antes. E aí nós vamos falar do job, que basicamente é um objeto que identifica uma corotina e nos fornece a habilidade de gerenciar seu ciclo de vida. A gente, através do job, ele é um objeto cancelável, então eu consigo cancelar uma corotina em execução. E ele vai estar sempre no estado ativo, ele tem um atributo que diz se está ativo ou não. Ele vai estar sempre no estado ativo se a corotina não tiver sido cancelada, se não tiver havido uma falha ou se ela não tiver completado. Então, basicamente, ele funciona apenas como uma referência na cortina, mas ele pode ser muito útil na prática do dia a dia. Mas é importante saber isso. Para finalizar, nós vamos falar dos despachos. E quando você executa uma cortina, não necessariamente ela vai executar na thread principal. Mas, ao mesmo tempo, se você não informar, ela vai rodar na thread principal e você informe qual thread você quer executar através do dispatcher. No caso do Android, a gente vai falar com mais detalhes mais à frente, a gente tem 3 opções. O dispatcher main, que é a da thread principal, o dispatcher default, que roda numa thread otimizada para operações que precisam de grande custo computacional de CPU, e o dispatcher de I/O, que ele é otimizado numa thread para fazer entrada e saída, seja do disco ou de redes. Então, esse era o primeiro introdução sobre coroutinas em Kotlin. E a seguir a gente vai ver como a gente pode usar coroutinas no contexto de um Android.